Primeiro, meus boa noites. A Thaís Arbex em Brasília, Raquel Landim aqui comigo, Caio Junqueira. O professor Celso Vilardi estará conosco mais tarde comentando da FGV. Boa noite, professor. Obrigado pela disposição de participar da nossa roda. Lembrando, é uma roda, hein? Eu vou passar a palavra, mas você não vai esperar chegar a sua vez. Vamos primeiro aos detalhes dessa operação realizada contra empresários, decisão do ministro Alexandre de Moraes, acatando um pedido da Polícia Federal. Reportagem de Adriana de Luca. A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira mandados de busca e apreensão contra 8 empresários que, segundo uma reportagem do portal Metrópolis, teriam defendido em um grupo de WhatsApp um golpe de Estado no Brasil em caso de vitória do ex-presidente Lula nas eleições. A CNN apurou que a operação causou mal-estar entre a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal. Isso porque o procurador Augusto Aras alegou tomar conhecimento da decisão somente nesta terça-feira. Entretanto, a troca de documentos entre os órgãos mostra que o ministro Alexandre de Moraes notificou o gabinete de Aras na tarde da última segunda-feira a respeito da operação. A PF apreendeu celulares, computadores, pendrives e outros arquivos digitais dos investigados. Moraes também determinou que sejam colhidos depoimentos, a quebra de sigilo bancário e o bloqueio das contas dos empresários nas redes sociais. A operação acontece no âmbito do inquérito das milícias digitais, que investiga uma suposta organização criminosa responsável pela disseminação de fake news e ataques às instituições. O foco principal da ação é descobrir se os alvos da operação desta terça-feira financiaram atos antidemocráticos pelo país. Um dos alvos da investigação é Luciano Hang, dono das lojas Havan. A Polícia Federal esteve em 3 endereços ligados ao empresário, que está sob a suspeita de financiar a disseminação de fake news. O empresário afirma que em momento algum atacou as instituições ou que tenha falado sobre golpe. Jamais falei sobre os poderes, jamais falei sobre o STF, até porque eu sei e acredito na democracia, na liberdade entre os poderes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou a operação da Polícia Federal e afirmou que quem prega a volta da ditadura presta um desserviço ao país e que arroubos precisam ser repudiados. Mas, para Pacheco, essas declarações não representam risco à democracia. Eu acho que toda pessoa que prega retrocesso democrático, atos institucionais, volta da ditadura, está redondamente equivocado, é um desserviço ao país, é uma traição à pátria e isso, obviamente, tem que ser rechaçado e repudiado com toda a veemência pelas instituições. No campo bolsonarista, quem se manifestou contra a operação e em defesa dos investigados foram os filhos do presidente. O deputado federal Eduardo Bolsonaro ironizou a ação, dizendo que acreditava que competência originária no STF era só para quem tivesse foro por prerrogativa de função. Já o senador Flávio Bolsonaro escreveu nas redes sociais que é insano determinar busca e apreensão sobre empresários honestos, que geram milhares de empregos, alguns conhecidos de ministros do STF, que sabidamente jamais tramariam golpe nenhum, por dizerem que preferem qualquer coisa ao ex-presidiário, numa conversa privada de WhatsApp. Vamos ao outro lado, a nossa nota a pé, importantíssima do ponto de vista jurídico. Afrânio Barreira Filho, da rede de restaurantes Coco Bambu, chamou a operação de fruto de perseguição política e denúncias falsas sem fundamento. Ivan Vrobel, da construtora W3 Engenharia, se colocou à disposição para colaborar e demonstrar que as acusações não condizem com os fatos. Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, disse que desconhece o teor do inquérito, mas que segue à disposição das autoridades para esclarecimentos. Maia Joseph Nigri, CEO da Tecnisa, disse que respondeu a todas as perguntas feitas pelas autoridades e rechaçou qualquer envolvimento com práticas que ataquem o Estado Democrático de Direito. André Tissot, do Grupo Sierra, disse que não vai se manifestar. José Isaac Pérez, sócio fundador da Multiplan, e José Cury, proprietário do Barra Shopping, não se manifestaram. Vamos à nossa roda de análise, reiterando, Celso Vilardi, da FGV, que você faz parte de uma roda. Portanto, não espere eu passar a palavra, mas a primeira é sua. Celso, essa ação foi apropriada? Bom, boa noite a todos. Boa noite, William. Eu queria dizer o seguinte, eu me sinto muito à vontade para criticar essa operação, porque eu tenho sido
ao longo do tempo, um defensor do Supremo Tribunal Federal. Seja, inclusive, quando teve a primeira instauração, com aquele negócio de fogos contra o Supremo, etc. e tal, e também em relação à questão da liberdade de expressão, eu defendi expressamente a condenação do deputado que foi condenado pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas, desta vez, me parece que não há uma explicação jurídica para essa medida grave, uma medida de busca e apreensão, com quebra de sigilo bancário, com suspensão das redes sociais. Me parece que, em primeiro lugar, eu não vi, a não ser que eu não tenha visto o conjunto, eu acho que ainda não vimos a decisão, mas, a princípio, os diálogos que foram publicados pela imprensa não constituem uma grave ameaça a uma instituição democrática e, muito menos, tem alguma coisa a ver com o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que sustenta a possibilidade de o Supremo instaurar esses inquéritos. O ministro Fachin, num voto que foi aprovado por larga maioria do Pleno do Supremo, disse com todas as palavras que ali estava se protegendo a própria integridade do Supremo Tribunal Federal num crime que teria sido cometido dentro das suas dependências, entendeu-se que naquele caso a internet. Nesse caso, sequer houve qualquer tipo, pelo que eu vi, de ataque ao Supremo Tribunal Federal. Então, desta feita, eu entendo que a medida foi excessiva. Deixa eu prosseguir na nossa roda, porque é um ponto interessante, Vilardi, que você está levantando. Aliás, gostaria de lembrar a todos vocês que nos acompanham, o professor Vilardi e o Cacai tiveram um debate à tarde na CNN, vale a pena vocês buscarem no YouTube de novo. Eles entram em aspectos um pouco mais técnicos e eu aqui vou para os aspectos um pouco mais políticos, portanto agora é a sua vez, Thaís Arbex. Parte do que o professor Celso Vilardi diz reproduz o que a gente ouve nas conversas dentro do Supremo. Parece que também dentro do Supremo havia uma certa dúvida sobre a medida apoiada hoje. Confere com o que você ouviu. Sim, William, conversei com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e o que eu entendi a partir dessas conversas é que essa decisão de hoje, ela não teve uma unanimidade. Tiveram posições bastante diferentes. Ouvi ministros que disseram que entendiam que alguma coisa ia acontecer, que alguma operação poderia acontecer, e na avaliação desses ministros que defendem a operação, há o entendimento de que a Polícia Federal faz esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes por ter encontrado algum indício que justificasse essa operação. E aí, numa suposição, é claro, porque a gente ainda não teve acesso à íntegra nem do pedido da Polícia Federal, tampouco a decisão. Isso só deve acontecer provavelmente amanhã, quando deve ser quebrado o sigilo desses dois, do pedido e da decisão de Alexandre de Moraes. Mas esses ministros acreditam que, muito provavelmente, pode ter havido algo que determinou essa operação. Um deles citou, por exemplo, um suposto financiamento de atos antidemocráticos, principalmente no 7 de setembro. Por outro lado, ouvi ministros que disseram que uma operação como essa, num momento como este, na verdade, ela só desagrega. E qual que é a avaliação que se faz? Que o Supremo vinha numa atuada bem importante, desde o dia 11 de agosto, com o ato lá na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com as 2 cartas em defesa da democracia, combinada com a posse de Alexandre de Moraes, que teve um caráter simbólico muito importante para o Supremo Tribunal Federal. Qual foi a sensação de uma parte dos ministros da Corte? De que, embora essa operação tenha sido concentrada em determinados empresários, pode-se criar um espírito de corpo, aquele que a gente conhece em diversos setores, e de se formar novamente uma posição bastante contrária ao Supremo Tribunal Federal. Então, trago aqui os 2 aspectos que eu ouvi hoje dentro do Supremo Tribunal Federal. Tá, aí você botou um monte de coisas na mesa de uma vez só. Deixa eu separar um pouquinho para a gente não se perder. Eu vou um pouquinho pela metade final da sua intervenção, na qual você está chamando a atenção do público para as consequências políticas do que foi feito. Quantas vezes você ouviu essa frase hoje? Tomara que não tenha mais coisa lá, cara.
Acho que a decisão amanhã vai, se é que vai sair amanhã mesmo a publicidade dessa decisão do Alexandre, pode vir a resolver ou não, mas tem um ambiente geral de considerar a ação excessiva e principalmente você não considerar as consequências políticas dela. Por quê? Hoje eu conversei com organizadores ali, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que estão organizando o ato do 7 de setembro, dizendo que mudou. Que o Alexandre, com a operação, conseguiu inflamar e, de certa maneira, redirecionar o que seriam os atos, os próximos do 7 de setembro, que seriam atos aparentemente pacíficos, com causas pacíficas, manifestações de apoio ao candidato à reeleição, podem vir a se tornar atos contrários, principalmente ao Alexandre de Moraes. Eu tenho uma sensação, e isso eu ouvi bastante, que tem tem uma sensação no ar que quando são questões contra, que tem-se um mal maior, que seria o presidente Jair Bolsonaro, e de certa maneira costuma acontecer uma blindagem, principalmente dentro do Supremo, em cima de qualquer ato que vá contra o presidente. Então blinda-se politicamente esses atos. Mas hoje virou um pouco isso. Em algumas decisões o Alexandre já sofreu isso. E hoje, pelo que eu monitorei, voltou a sofrer. Não só no QG da campanha à reeleição, mas em meios, como você colocou no seu abre, militares, em meios empresariais, em meios não tradicionalmente alinhados ao bolsonarismo. Esse é um ponto que a Thaís estava trazendo também, Caio. Queria aproveitar essa deixa para conduzi-lo a você, Raquel. A Thaís se referiu ao surgimento, foram as palavras dela, de uma espécie de espírito de corpo, referindo-se especificamente à reação dos círculos empresariais. Círculos militares também disseram não dá para negociar com o judiciário com esse nível de ativismo. O que você detectou particularmente no mundo empresarial? William, a reação foi muito negativa. Entre as mais diferentes setores, sejam os empresários que são mais lulistas ou os mais bolsonaristas, porque diante do que veio a público até agora, na avaliação desses empresários, a operação não se justificaria e houve muita irritação. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, numa parte dos ciclos empresariais, ele já vem enfrentando bastante resistência por causa das liminares contra a redução do imposto sobre produtos industrializados. Então, a reação hoje no empresariado era muito forte. Inclusive, o presidente Jair Bolsonaro esteve num almoço organizado pelo Grupo Esfera. Logo depois da deflagração da operação. E na mesa ali, né, quando era a fala pública diante dos empresários, o primeiro questionamento, segundo me relataram, que Bolsonaro recebeu foi sobre a operação. E era um questionamento no sentido, o senhor não vai fazer nada? E aí me relataram que Bolsonaro ficou um pouco mais quieto, o ministro Paulo Guedes interferiu para falar, olha, não vamos jogar um poder contra o outro. O ministro Paulo Guedes está há bastante tempo nessa operação de acalmar os ânimos, né? Ele, o ministro Ciro Nogueira, etc. E o presidente Jair Bolsonaro, quando fez uso da palavra, defendeu muito do que ele já tinha defendido ontem na entrevista ao Jornal Nacional e não fez nenhuma menção direta à operação. Agora, em conversas reservadas depois do almoço, em pequenos grupos de empresário, aí sim ele demonstrou assim, sua indignação, ele chegou a perguntar ali a um grupo, falou, vocês acham que isso aqui é proporcional? Mas existe uma tentativa do entorno do presidente de contê-lo. Você vê que os filhos reagiram, várias pessoas vieram a público, mas ele ainda não. Vilardi, você vê que nós temos duas linhas aí para seguir, a linha das consequências políticas, do ambiente político, e temos a linha da questão jurídica em si. Uma crítica severa que vários círculos fazem à atuação do STF é que parte do STF cria um ambiente de insegurança jurídica. É isso que você viu acontecer hoje? Infelizmente, hoje, realmente, eu acho que essa decisão acaba justificando essa crítica de ativismo e de insegurança jurídica, porque é preciso fazer a ressalva, né, como já foi feito aí por vários debatedores, que nós não vimos a íntegra da decisão e tampouco a manifestação da delegada. Mas o que foi divulgado
sequer existe. Hoje os crimes, a modificação da lei da segurança, dos crimes contra a segurança nacional, fala em violência e grave ameaça. Na verdade, é o seguinte, assim, eu acho absolutamente lamentável que alguém se manifeste a favor de um golpe contra o Estado Democrático de Direito. Agora, uma manifestação não inicia o que nós chamamos em direito de intercrimes, não iniciou a execução de um crime. Isso é uma cogitação, uma fala, uma bobagem, algo que eu acho realmente lamentável. Mas a democracia, como diria o ministro Marco Aurélio, paga-se um preço para viver no Estado Democrático de Direito, que é o respeito à lei. Então, não é possível que uma cogitação, uma conversa privada, gere uma medida tão extrema como a busca e apreensão e com outras medidas cautelares. E como eu tenho dito, na verdade, é muito complicada essa questão do Supremo, porque o ministro decreta e hoje o Supremo não admite habeas corpus contra ato do ministro Supremo. Então, são medidas que podem se protrair no tempo. Então, eu acho que é uma medida excessiva e do ponto de vista político, quando uma medida jurídica não pode ser explicada pela Constituição, pelo Código de Processo Penal, ela gera essa insegurança também no ambiente político e o momento não era para isso neste momento. O que nós precisamos entender é que defender o Estado Democrático de Direito é defender os princípios constitucionais. E o princípio acusatório é o princípio basilar do Código de Processo Penal. Né? Não teve manifestação da Procuradoria, aqui parece uma cogitação, não o início de um crime. Então, realmente, não é possível justificar, no meu modo de ver, com os elementos que nós temos até agora, uma medida tão drástica como essa. Reiterando a ressalva que você fez, que nós estamos fazendo também, Vilardi, até a gente saber o que tem ali dentro. Daí essa frase tão repetida hoje em Brasília, volto a falar, tomara que não tenha mais coisa lá dentro. Sim. Thaís, nós vínhamos falando, na edição de ontem, inclusive aqui do WW, sobre o que se considerava ser uma tentativa de pacificação. Ela está enterrada? William, comecei o meu dia fazendo essa pergunta para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E agora? O caldo entornou de novo? E aí ouvi análises diferentes. Uma parte entende que sim, que vai ser difícil recompor, que vai ser bastante complicado enfrentar o 7 de setembro, porque sim, ministros do Supremo já receberam relatos de que o presidente Jair Bolsonaro agora se sente uma espécie de salvo-conduto para fazer o que quiser no 7 de setembro. Então, há uma percepção dentro de uma ala do Supremo de que, sim, de que o caldo entornou. Mas, aí eu volto a dizer o que eu apurei com a outra ala, que diz que entende que não tinha como, que esse é o caminho, e que ressaltaram, né, esses ministros ressaltaram que não sabem o conteúdo, não entendem, não viram qual foi a motivação dessa busca e apreensão, mas eles lembraram que alguns desses empresários já são investigados pelo Supremo Tribunal Federal por já terem financiado outros atos antidemocráticos. Então, há uma percepção também de uma ala do Supremo de que é também pedagógico. O que a gente vê? A gente vê que, de fato, é um ambiente bastante conflituoso. Não há nem mesmo uma unidade dentro do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa decisão. Uma ala entende que sim, que tinha que dar, que essa determinação é importante para dizer que isso é crime, se vocês estiverem fazendo isso, isso é crime, e outra entende que pode ser mais um fósforo ali para voltar a piorar o clima de tensão entre os poderes. Caio, nessa altura da situação, como ocorre com frequência lá em Brasília, os bombeiros estão em ação. Há bombeiros em ação que pertencem ao Supremo Tribunal Federal e que têm encarado essa missão como, sobretudo, a de dizer a empresários e militares, olha, não vai ter prisão. Tudo que o Moraes quer é seguir a trilha do dinheiro. Bom, eu estou relatando o que a gente ouve nesse ambiente que está conturbado, está tenso. Voltou a ser um ambiente de imprevisibilidade. O que você consegue detectar de uma hipotética possível, esperada reação do Planalto?
Bom, primeiro, aguardar a decisão. Foi o que eu ouvi ao longo do dia dos bolsonaristas, dos ministros do Palácio do Planalto. Vamos aguardar a decisão para ver o que tem lá, para ver se isso justifica ou não. E isso explica o silêncio dos ministros no on the records, né? Dos ministros do entorno do presidente Jair Bolsonaro sobre a operação e do próprio presidente da República. Quietos, aguardando a publicidade da decisão do Alexandre de Moraes. Tem uma questão aí política de estratégia eleitoral, né, William? O presidente Jair Bolsonaro sabe que a radicalização não traz voto para ele. Então ele também tem que medir vamos supor que a decisão, como tudo caminha para ser, né? Vamos ver depois. Bom, a gente sabe que ele sabe, mas a gente não sabe se ele está convencido. Né? Não, a campanha sabe e ele sabe, tanto que ele retrocedeu, né? Andou 2, 3 casas para trás, desde a reunião dos embaixadores e depois da reação da sociedade civil, que não dá voto. Então ele vai ter que fazer um cálculo político também. Agora, ele vai ter que fazer um cálculo político se ele volta a atacar. Eu, particularmente, não acredito ali, cobrindo esse governo desde janeiro de 19, que ele vá recrudescer como já recrudesceu. O que não significa que a militância bolsonarista não vá recrudescer. Que a militância bolsonarista, que os bolsonaristas que vão às ruas no 7 de setembro, não façam o que o presidente poderia fazer, ainda que ele não estimule e que ele não faça, ou ainda que o Palácio do Planalto e o QG da campanha estimule de alguma maneira esse recrudescimento. Essa é a minha avaliação. Uma coisa é o presidente Jair Bolsonaro, a gente tem que entender que ele não está em 2020, em 2021, nem em 2019. Ele está atrás das pesquisas, Lula é favorito e ele não ganha voto radicalizando. E ele sabe disso porque ninguém é bobo, quem chega nesse cargo não é bobo. E ele não vai recrudescer sabendo que isso atrapalha ele para conquistar o eleitor de centro, que ele precisa conquistar se ele quiser ganhar do Lula. Quando a gente olha para a reação dos círculos empresariais, Raquel, a gente detecta, sobretudo, isso que a gente já tratou aqui uma vez. Nem todos aqueles que, digamos, não estão dispostos a apoiar Bolsonaro na sua caminhada rumo à reeleição, tiram o que eles consideram que Bolsonaro teria razão, que são críticas ao STF. Nós vimos isso de forma muito clara, aliás, no material que você apresentou aqui, da, digamos, convergência entre as entidades empresariais contra uma liminar do mesmo ministro Alexandre de Moraes que referia a uma questão tributária. Ou seja, é ali nesse caldo de cultura no mundo empresarial que o Bolsonaro encontra forte ressonância quando ele critica o STF. Como é que foi hoje? E, William, tem um ponto que com atitudes como essa, ressaltando sempre que a gente não viu a decisão e as informações que eu tive também são muito parecidas com as da Thaís, de pessoas próximas ao Moraes dizendo que, olha, pode ser que tenha mais coisa aí, pode ser que eles tenham já partido para o financiamento de algum tipo de ato, então a gente precisa aguardar a decisão. Mas do jeito que está público hoje, o que a decisão do Alexandre de Moraes faz a gente tem um empresariado bastante partido. Então, ela dá muita força àqueles que criticam esse ativismo do judiciário e deixa mais calados os que estão muito preocupados com a normalidade institucional, que organizaram o manifesto a favor da democracia e que realmente enxergam o presidente Jair Bolsonaro como uma espécie de risco para esse processo. Então, neste balanço do setor empresarial que está assim muito dividido, se a gente lembrar, a Fiesp fez um manifesto a favor da democracia que não foi assinado pelo Ciesp. A Fiesp representa as federações e o Ciesp representa as próprias empresas do mesmo estado de São Paulo. Então, nesta divisão que já é muito forte, uma atitude como essa faz com que o pêndulo penda a favor daqueles que criticam o STF. Celso Vilardi, por último, para fechar essa parte aqui da nossa análise. A gente se acostumou a ver o STF, para o bem ou para o mal. Não vou entrar agora se foi o ovo ou a galinha, mas a gente se acostumou a ver o STF como uma instância política. Boa parte do que os ministros do STF argumentam ou contra-argumentam quando confrontados com essa afirmação, hoje o STF é uma instância política e toma decisões políticas por cálculos políticos, prevendo consequências políticas. O contra-argumento deles a gente nunca age por ofício.
nós só reagimos ao que nos é colocado, em boa parte por falhas ou por deficiências dos outros poderes, especialmente o legislativo. E nesse caso? É verdade, o Supremo reage, né? O Supremo não age. Eu vejo muitas críticas contra o Supremo Tribunal Federal de questões que são postas pelos próprios partidos políticos. O Supremo responde. As pessoas ficam indignadas. O Supremo deu vista para o presidente, mas a reclamação não é do Supremo, não partiu do ministro Supremo, partiu de um partido político e essa é a regra do jogo, é assim que funciona. O caso aqui, no entanto, com a ressalva que já fizemos reiteradas vezes, é que, neste ponto, o sistema acusatório depende da participação do Ministério Público Federal. E o Supremo, decidido na questão do inquérito das fake news, pode instaurar um inquérito policial, mas tratamos de um crime existente no âmbito do próprio, interno, no próprio ambiente do Supremo, ainda que seja pela internet, contra o Supremo Tribunal Federal, contra um dos seus ministros. E o ponto é que aqui o Supremo, na verdade, está reagindo a uma provocação de uma delegada e, aparentemente, pelo que foi divulgado, não há um ato contra o Supremo, não há um ato contra ministros do Supremo e tampouco há um ato concreto que se possa dizer que houve uma tentativa de quebra do Estado Democrático de Direito. Então, isto, na verdade, acaba justificando críticas que são muitas vezes exageradas, diga-se de passagem, contra o Supremo Tribunal Federal. Mas desta feita, infelizmente, a crítica, a mim me parece, é procedente. William, e só lembrando que hoje a Procuradoria-Geral da República e o ministro Alexandre de Moraes não se entendiam sobre o processo, né? O procurador Augusto Aras, Thaís deve saber falar melhor do que eu, divulgou uma nota dizendo que não tinha sido informado pela operação. Depois o ministro Alexandre de Moraes veio com uma outra nota, com ali documentos de que tinha, sim, enviado as informações sobre a operação. Um verdadeiro bate-cabeça ali dentro das próprias instituições ali que teriam que trabalhar juntas nesse assunto. Confirma, Thaís? Sim, a gente acompanhou durante todo o dia. Primeiro, a Daniela Lima nos trouxe a informação de que, sim, a Procuradoria-Geral da República tinha sido comunicada, tinha inclusive assinado o recebimento dessa comunicação. Depois a gente teve uma nota do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, dizendo que não. E aí a tréplica do ministro Alexandre de Moraes com essa documentação para mostrar que sim. Mas o fato William, eu ouvi uma análise bastante interessante também, que é preciso trazer o PGR para dentro dessas conversas, desse diálogo. Você falou tanto do papel político do Supremo Tribunal Federal. E há uma avaliação dentro da própria corte de que é preciso dialogar com Augusto Aras, no sentido de não deixar que episódios como hoje aconteçam, que ele venha a público rebater e dê munição para, eventualmente, alguém questionar essa operação, como a gente tem ouvido durante todo o dia, embora não se conheça o conteúdo do pedido e da decisão. Mas sim, só o fato dele vir a público questionando o processo, dizendo que não recebeu, já abre uma brecha bastante grande. Sim, há realmente vozes dentro do Supremo Tribunal Federal dizendo que o Aras precisa ser protegido e afirmando na mesma frase, ele se encontra numa posição vulnerável. Não é segredo para ninguém que entre o Procurador-Geral da República e o presidente do TSE e o ministro responsável por essa decisão de acatar esse pedido da Polícia Federal hoje, o Alexandre de Moraes, a relação ali, vamos ser diplomáticos, é para lá de tensa.